Shalom, shalom! Tudo bem com vocês? Eu tô aqui hoje para gravar mais um vídeo para o nosso grupo de leitura e meditação das Escrituras, o Techuvá. E eu me chamo Sara, para quem ainda não me conhece, eu faço parte da tropa de elite de Jesus e gravo vídeos com os meus comentários sobre os capítulos que nós estamos lendo para esse grupo de leitura e meditação das Escrituras. Se você tiver interesse de entrar, de perseverar, né, junto conosco nessa leitura, nessa viagem pelas Escrituras, manda uma mensagem que nós ficaremos muito felizes de te colocar aí nessa caminhada conosco. Amém? Então, hoje, o capítulo que nós estamos lendo é em Mateus, Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 19. E antes de começar a falar sobre o que o Senhor falou comigo, eu quero orar com vocês, amém? Vem orar comigo. Pai de amor e de bondade, eu te agradeço, Pai, pelas Escrituras. Te agradeço, Senhor, pela minha vida, pela minha família. Te agradeço, Senhor, por cada pessoa, Pai, que vai ver esse vídeo. Pela sua família também, Papai. Abra, por favor, o meu entendimento, o nosso entendimento, Senhor, para que a gente entenda aquilo que Tu está querendo comunicar ao nosso coração. Por favor, prepara o nosso coração, prepara o solo, Senhor, do nosso coração, para que seja um solo fértil, Senhor. Para que as sementes que forem lançadas hoje, Senhor, que elas brotem, cresçam e brotem num ambiente favorável, um ambiente favorável ao crescimento delas, Papai. Em nome de Jesus, por favor, nos ajuda a perseverar na leitura das Escrituras. Por favor, nos ajuda a praticar aquilo que nós estamos aprendendo. Eu oro e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém. Então, vamos lá, povo. Então, como falei, é o capítulo 19. E a versão que eu estou lendo, a versão da minha Bíblia, é a versão NVT. É a nova versão transformadora. E na minha tradução traz assim: discussão sobre divórcio e casamento. E eu quero começar lendo com vocês o versículo 8, que vai falar assim, ó. Antes um pouquinho. Não, é o 8 mesmo. O 8 vai falar assim: uma vez que já não são dois, mas um só, que ninguém separe o que Deus uniu. Então, né? Qual era o propósito original do casamento? Qual é o propósito original? Era, né? É o propósito original do casamento. Lá no versículo 6, o Senhor fala assim, ó. Uma vez que já não são dois, mas um só, que ninguém separe o que Deus uniu. Então, olha só a importância de nós entendermos isso, né? De nós hoje, quem já está casado, que entender que não é só nós mais, mas é o nosso cônjuge junto conosco. Nós somos um só com Ele. Então, que o Senhor ele não endureça o nosso coração a um ponto que a gente não consiga ter compaixão pelo nosso cônjuge, tolerar, né, os erros dele, porque nós também erramos, mas muitas vezes parece que a gente nunca erra, né? Mas que a gente aprenda com as Escrituras a ter compaixão, a perdoar, que em nossos casamentos a gente seja tolerante e que isso comece dentro da nossa casa, comece dentro de nós, que nós sejamos tolerantes conosco mesmos, que a gente nos perdoe, para que a gente consiga também exercer isso fora, exercer isso dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. E que a gente não desista ou simplesmente, acho que é desistir mesmo a palavra, simplesmente não desista do outro, né, por algo que talvez ele tenha feito errado, ou talvez a gente não queira aceitar aquele tipo de situação. Claro, né, existem muitos tipos de situações, muitos, às vezes, terríveis, realmente. Mas eu falo dessas situações para que a gente primeiro olhe para dentro de nós mesmos e vejamos o que nós estamos buscando nesse relacionamento. Né? O que a gente. Será que o nosso coração está tão endurecido a ponto de que a gente não consegue entender o outro, não consegue perdoar o outro, não consegue ter compaixão do outro? Né? Então, é isso que eu falo para vocês, né? Foi isso que o Senhor falou comigo. Olhe para dentro de si, né? Ore ao Senhor
para que seja retirado esse coração de pedra e colocado no lugar um coração de carne, né? Em nome de Jesus, vamos então para frente. Versículo 11, ele vai falar assim: nem todos têm como aceitar esse ensino, disse Jesus. Só aqueles que recebem a ajuda de Deus. Nós precisamos da ajuda do Senhor em todo o tempo, em todo tipo de ensino, inclusive para entender e viver as Escrituras. A gente precisa do Senhor para renovar a nossa mente com a palavra pura. Porém, às vezes eu entendo que a gente precisa de uma ajuda maior para se aprofundar um pouco mais naquele ensino, para entender o que o Senhor quis falar com aquele ensino, com aquela palavra, né? Então, quando o ensino for pesado demais, até porque as Escrituras já falam sobre isso. Então, assim como o Senhor falou, né, aqui, nem todos têm como aceitar esse ensino. Então, é uma questão de nós aceitarmos ou não, né? E então que a gente, quando for algo muito difícil de entender ou muito difícil de praticar, que a gente peça ajuda ao Senhor, para que a gente consiga aceitar aquele ensino, para que a gente consiga praticar aquele ensino, para que a gente consiga colocar, né, em prática aquilo que nós estamos aprendendo. Amém? Então vamos lá. Depois Jesus abençoa as crianças. No versículo 14 ele vai falar assim: Jesus, porém, disse: deixem que as crianças venham a mim. Não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são como elas. Então, olha só, os que são como elas. Não que ele não fala ali para nós sermos infantis ou imaturos, mas que a gente seja forte e corajoso, sem medo para confiar em Deus. Sem medo para confiar em Deus da forma como as crianças confiam nos pais. Né? Eles não têm dúvida de que os pais vão ajudá-los naquilo que eles precisam, vão suprir as necessidades daquilo que eles precisam. Então, que a gente consiga confiar no Senhor dessa forma, como uma criança confia no seu pai. Amém? Não só em confiança, né? Também com outras situações, né? A criança rapidamente ela já perdoa, rapidamente ela envolve a pessoa que a ofendeu ou a machucou em seu convívio. Então, que nós sejamos sim como as crianças, que a gente possa analisar, que a gente possa ver o comportamento, né, de uma criança e realmente buscar ser como uma, para que a gente possa desfrutar de um relacionamento com o Senhor pleno. Amém? Então vamos lá, o homem rico. Então esse homem rico, ele pergunta ao Senhor, né, o que precisa fazer para entrar no reino dos céus, e o Senhor fala, ele cita todos os mandamentos. E esse homem, ele diz que ele já pratica todos os mandamentos, ele obedece todos os mandamentos. E no momento que o Senhor falou para ele, então, venda os seus bens e me segue, daí o coração dele ficou doido, né? Daí ele não quis, ele ficou entristecido. Então, que né, esse ensinamento para nós, que além de nós sermos obedientes, que nós também sejamos desprendidos do que é material. Né? Que quando o Senhor pedir algo para nós, do que é o nosso material, daquilo que Ele nos concedeu, o material, que a gente não fique triste e acabe desistindo de segui-lo. Porque sempre vai haver a necessidade de renunciarmos algo para seguir a Jesus. E que essas renúncias elas sejam feitas e não nos impeçam de seguir, né, aquilo que o Senhor está falando para nós seguirmos. De seguir a Ele mesmo, né? Amém? Então vamos lá, as recompensas do discipulado. O versículo 26 ele vai falar assim, ó. Para as pessoas isso é impossível, mas tudo é possível para Deus. Então eles perguntam ali, né? Porque os discípulos ficaram perplexos, né? Porque o que precisa então? Quem que vai entrar no reino, né? E daí Jesus fala que para as pessoas é impossível, mas para Deus nada é impossível. Então Jesus está falando aqui sobre salvação.
E isso, como disse, é impossível para o homem, porque o homem não consegue se salvar a si mesmo, não consegue salvar a si mesmo, não consegue se salvar sozinho. Eu não consigo fazer boas obras de uma forma e ser bom, tão boa o suficiente para alcançar a salvação. A salvação ela veio de graça para nós por meio do sacrifício de Jesus. No Tropa a gente tem o costume de falar que a salvação ela foi de graça para nós, mas ela não foi de graça para Jesus. Ele entregou a sua vida por completo para que nós fôssemos salvos. Então, que a gente não fique se apoiando em nós mesmos, nas nossas mãos, nas obras das nossas mãos, na nossa inteligência, na nossa sabedoria, no que eu posso, no que eu consigo, no que eu sei, porque não é isso que vai me salvar. Quem me salva é Jesus. E é isso que eu preciso entender, é isso que eu preciso crer, é isso que eu preciso tornar real para mim, né, na minha consciência, para que eu entenda que o Senhor ele entregou tudo por mim, e para que eu alcance a salvação, foi para que eu alcance a salvação, ele entregou tudo por mim. Mas agora, se eu quero reinar com Deus, agora a minha vez de entregar tudo também. Que eu não, assim como ficou ali aquele homem rico, que eu não fique prendida nas coisas, né? Seja em pessoas, seja em bens materiais, seja no que for. Mas que eu fixe os meus olhos no Senhor, para que eu me prenda no Senhor, para que eu possa, assim, então, viver, né? De uma forma, ter um relacionamento com Ele, ter um relacionamento profundo com Ele, de intimidade, de amizade. E é isso que eu queria comentar com vocês. Estes foram os meus comentários. Eu espero que eu tenha ajudado na leitura de vocês. Um beijo e até a próxima. Tchau!